presença de todas. Eu vou falar brevemente um pouquinho a história, que eu sei que tem várias mulheres que estão aqui pela primeira vez. O movimento de amor, ele aconteceu diante da pandemia, né? O ano passado, a gente tinha um grupo de mentoras, queríamos fazer uma imersão em maio do ano de 2019, e diante de toda a situação da pandemia, né, nós nos vemos, né, acabamos ficando impossibilitadas de fazer, e juntamos, né, falei, não podemos perder, né, essas mulheres maravilhosas que estavam unidas ali, e criamos um projeto realmente para dar apoio, para dar essa parte de respaldo mesmo, né, para vivenciar essa questão da pandemia do ano passado, né, de 2019, né, já estamos aí em 2021, não, 2020, perdão, gente, 2020. E essa situação a gente começou assim realmente com uma intenção de trazer sororidade, uma intenção de trazer um momento de acolhimento, né? Um momento onde elas pudessem se identificar uma com as outras, sabendo que elas não estavam sós, né? Tinham várias outras mulheres que também estavam passando pelas mesmas loucuras de filhos, de casa, de trabalho. E realmente esse movimento foi para levar esse apoio, esse grupo, né, da onde a gente se acolhia, era um momento ali, um movimento para acolhimento da mulher. E esse movimento deu muito certo, né? As mulheres se apaixonaram por essa formatação de juntar-se, e a empresa, com a pandemia, acabou migrando um pouquinho para o online, né? Enquanto a gente não consegue retornar com as nossas atividades no presencial, nós estamos trabalhando no online. Então, hoje a empresa se chama Woman Time, tá? Tempo de mulher, um tempo onde você vem se resgatar, vem se reestruturar, vem se fortalecer, construir, despertar. E a gente sempre trabalha com esse movimento. O que é o movimento? É um braço de apoio, né? A gente não trabalha aqui com valores, então não tem que pagar, não tem que estar, né? As nossas palestrantes se doam, né? Se doam esse tempo, doam o conhecimento, o bem mais precioso, né? O tempo delas, o conhecimento delas. Nos brindam, traz brinde para a gente. Então, realmente é uma grande rede, né, de apoio. Ano passado foi para estruturar essa parte de pandemia, e esse ano a gente está trabalhando também um pouco da rede de conexão, né? A gente se viu aí, muitas mulheres sozinhas dentro de casa, né? Sozinhas que a gente vive, e a internet tem sido um momento, né, de gerar conexão, de gerar amizade, de gerar network, de gerar realmente a gente brinca que eu brinco, né? Que eu falava para o meu filho é crescido no online, né? Ele trabalha com isso. Ele falava meus melhores amigos. Eu falava, filho, como você tem melhor amigo, né? Na internet? Não, mãe, meus melhores amigos. E eu falei que eu mordi a língua esses tempos atrás, porque teve uma palestrante nossa que eu não conhecia, mas ela ficou, né, 45 dias no ano passado com o nosso movimento, e quando eu fui conhecer pessoalmente, assim, para mim era uma boa amiga, né? Ela veio, prazer. Eu falei, como assim, brasileira? Nunca te vi pessoalmente. Eu falei, claro, daí eu parei, falei, é verdade, a gente nunca se viu, né? Então, aqui é possível, sim, né? Dentro das limitações que a gente tem, mas é possível. E esse movimento, ele surgiu realmente para trazer, né? Trazer essa conexão, trazer esse apoio. Aqui tem dia que a gente vai chorar, tem dia que a gente vai levar umas puxadas de orelha, tem dia que a gente vai se divertir, vai ter receita aí, vamos combinar, Regina, trazer umas receitinhas gostosas, trazer maquiagem, vamos trazer vários, né? A gente é uma empresa hoje de desenvolvimento humano, mas também a gente trabalha nesse movimento né, várias facetas. Vamos ter finanças, vamos ter uma coach que vai trabalhar relacionamento e sexualidade. Então, assim, ó, tá cheio de conteúdo maravilhoso para que a gente possa aprender, né? Eu falo que conhecereis a verdade vos libertará, né? Quando a gente conhece a verdade, quando a gente tem conhecimento, quando a gente busca, né? Ali começa a transformação, mas depende de nós, né? E eu sei que a Renata vai falar um pouquinho sobre isso, né? Para ativar aqui, para despertar aquilo que está dentro de nós, né?
E no coach a gente fala muito isso, né? Nós já temos todas as ferramentas, todas as forças, ela é especialista e é o brinde que ela vai nos dar aí de forças, né? Isso é maravilhoso a gente ter essa compreensão. Então, meninas, eu quero agradecer. Vocês podem estar convidando outras mulheres. Quem está lá no grupo do WhatsApp, o link está disponibilizado. Esse link ele vai ser usado todos os dias, o mesmo link, tá? Não vou mudar todos os dias. Geralmente, um pouquinho antes, lá pelas 7h40, 7h50, eu já coloco lá no grupo também, porque às vezes tem algumas conversas, a gente vai desenvolver um pouquinho no WhatsApp. Não vai ser um WhatsApp que está toda hora bipando, tá? Mas a gente vai ter ali um momentinho onde a gente vai colocar um pouquinho de até motivações para vocês, para a gente bater um papo, para a gente conversar. Então, a gente sempre tem esse link disponível para vocês estarem aqui. Aproveitem, essas mulheres são maravilhosas. Nós temos muitas mulheres que são Master Coach, treinadoras de mulheres. Então, aproveitem. E aquilo que é bom a gente precisa espalhar, né? Não sejamos egoístas. Então, espalhe. Aqui realmente é um momento de acolhimento, um momento em que a gente vai bater um papo no final, conversar um pouquinho, vamos perguntar, e que vocês possam realmente serem transformadas. Nós tivemos muitas mulheres já transformadas. No começo da pandemia, nós tivemos mulheres que estavam já em estado depressivo, e através dessa troca de energia, né, mesmo que no online, essa troca de energia, troca de realmente de apoio, as mulheres conseguiram se resgatar, conseguiram se transformar. Nós estamos hoje aí na empresa com uma jornada esse mês presenteado, né? Presenteamos as mulheres, a Margarida, ela está com a gente todo dia de manhã lá. Como a gente tem visto transformações, né? Mulheres que chegaram abatidas, chegaram realmente apáticas e já estão ali começando a encontrar, né, os seus sonhos, restaurar realmente a vida, né? E isso, assim, nos faz estar aqui sempre. Eu falei para a Renata, se tiver uma mulher aqui, nós vamos estar juntos, mas a gente quer estar com 100 mulheres. Então, ó, nós estamos aí em 14, 15 mulheres. Se cada uma convidar amanhã, nós estamos com 30. E se a gente conseguir, ó, fazer essa multiplicação, né? Eu desejo, né, que a gente tenha aqui 100 mulheres para receber esse conteúdo que tem sido preparado por essas maravilhosas palestrantes. Quero agradecer a Renata. A Renata é Master Coach, Master Coach de carreira, Renata. A Renata tem aí, gente, eu acompanho ela já faz um tempo. Eu fui formada pela mesma escola que ela foi trainer por muito tempo. Quantos anos você foi trainer, Renata? Eu estou lá desde 2006. E aí eu me tornei trainer em 2012. Imagina o tanto de turma aí que a Renata já formou nesse mercado de trabalho. Ela é especialista em vários testes ali que ela estava me contando. Eu sou apaixonada por teste comportamental, teste de sabotadores. Quem acompanha um pouquinho eu aqui sabe. Então, meninas, seja bem-vinda, Renata. A palavra é toda tua. Gente, pega papel, pega caneta, pega um caderninho durante essa semana para vocês anotarem aí, ó, que eu tenho certeza que ela vai passar muito conteúdo edificante, tá bom? Seja bem-vinda, Rê. Obrigada. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu sozinha não sou nada sem vocês e todas nós juntas eu costumo dizer que nós somos como velas, né? E quando eu acendo uma outra vela, eu não me apago, e sim a gente ilumina muito mais. E eu costumo dizer que isso é a mulher, né? Eu escuto muitas mulheres falando que, poxa, tudo na minha casa sou eu, tudo na minha casa sou eu. Seja bem-vinda a esse mundo, tudo na sua casa é você. Você é o equilíbrio, você é a força, você é o que faz a sua família funcionar. E eu sou psicóloga, sou Master Coach, mas antes de eu ser psicóloga e Master Coach, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu tenho vários papéis na minha vida e esses papéis fazem quem eu sou realmente. E eu, até os meus 36 anos de idade, hoje eu tenho 50, mas até os meus 35, 36 anos, eu levei a vida de uma forma assim, bem desafiadora. Desafiadora no sentido de não saber exatamente como que a vida funcionava. E eu sempre me perguntava e falava, mas por que as coisas são assim?
Por que que a vida é desse jeito? Por que que as coisas têm que ser tão difíceis? E quando eu tomei conhecimento disso que eu vou trazer hoje para vocês, foi o momento em que minha vida começou a andar. Porque a gente trabalha muito em cima daquela criação que os nossos pais nos deram, e essa criação, eles fizeram o melhor que eles sabiam, como a gente também faz o melhor para os nossos filhos, o melhor que a gente sabe, mas não necessariamente é aquilo que eles precisam. E eu aprendi coisas como calma que o que é teu está guardado, quem tudo quer nada tem, e foram coisas que me seguraram durante uma vida toda. E quando eu descobri que o que era meu não estava guardado, que eu precisava ir em busca daquilo, que quem tudo quer pode ter o que quiser e é só entrar em ação para conseguir, foi aí que minha vida começou a acontecer. Então, eu estava prestes a me separar quando eu tive contato com esse conhecimento e eu fiquei exatamente na metade do caminho, que era a metade onde eu decido se eu quero fazer o meu casamento o melhor casamento ou se eu quero simplesmente me separar e acabar com essa relação que eu já estava há um bom tempo. Então, hoje eu tenho 25 anos de casada porque eu decidi fazer da minha família a melhor família que eu sabia fazer. E foi aí que as coisas aconteceram. Então, eu me tornei uma empresária bem-sucedida depois que eu tive contato com esse conhecimento. Eu comecei a fazer recursos financeiros de uma forma intensa, porque eu vi que o universo ele é muito próspero e que somos nós que trazemos as dificuldades para a nossa vida. E eu comecei a ter o que era mais importante, que era a clareza de o que realmente estava acontecendo, o que realmente é a nossa vida. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais resultados a gente pode ter na nossa vida. Conhecimento é uma coisa que nunca ninguém tira da gente. Se a gente errou no momento, a gente tem a possibilidade de, no dia seguinte, mudar a nossa decisão para que a nossa decisão seja bem feita, seja feita de uma forma diferente. Porque a gente nunca sabe se vai ser bem feita ou não. O que a gente não pode é achar que o que dá certo para uma pessoa, o que as pessoas falam. Então, hoje a gente vê na internet, a gente tem muita informação. E a gente tem informação que não é informação que vai valer para você, não é informação que vai fazer a sua vida virar do avesso ou você ter uma grande mudança na sua vida. Então, eu percebo muitas mulheres indo pelo caminho contrário daquele caminho que elas deveriam ir. Isso por quê? Porque eu estou seguindo tal blogueira, eu estou seguindo tal blogueira. Gente, as pessoas não conseguem trazer a realidade para nós. As pessoas não conseguem falar que realmente a vida não é fácil. Falar que vocês terão sim dificuldades, vocês vão se sentir frustradas, mas que tudo isso vale a pena quando você chega no resultado que você quer. Agora, o que não vale a pena é quando você não sabe onde você quer chegar. O que não vale a pena é você não se apropriar de tudo que você tem. Quando eu falo se apropriar, é olhar para você. Olha para você o quanto você já aprendeu, que você não dá mais valor. Olha para você quantas histórias você já passou. Eu já perdi um filho, gente. Isso é uma dor que não se mede. Eu acho que todo mundo que é mãe aqui, só na iminência de entender, de pensar, perder um filho, que é um amor louco que a gente tem, isso já começa a doer. Então, o que eu quero trazer para vocês e que fala da gente se apropriar de quem nós somos é você entender que você tem inúmeros papéis. E quais são esses papéis? Esses papéis estão ligados a ser mãe, ser mulher, ser empresária, ser filha, ser tia, ser sobrinha, tem um monte deles. E que se eu começar a trabalhar em cima desses papéis para atender a demanda de todo mundo, quando eu falo sim para todo mundo, eu falo não para mim. Agora, como é que eu preciso trabalhar em cima desse papel? Eu preciso me apropriar de quem eu sou e oferecer para cada uma dessas pessoas, porque essas pessoas fazem parte da minha vida, eu preciso oferecer para elas aquilo que eu tenho para dar, não aquilo que elas gostariam de receber. E às vezes a gente fica com muito medo, mas e se eu fizer isso, eu vou ser rejeitada? Se eu fizer isso, eu vou fracassar? Você vai ser rejeitada, você vai fracassar, mas você vai construir a sua vida da forma como você quer, da forma como você gostaria. E o que eu comecei a perceber? Que a partir do momento em que eu assumo o meu papel
de mãe, e eu sou a mãe que eu gostaria de ser, e não aquilo que o meu filho, aquilo que a minha filha gostaria, o que, que acontece? Eu começo a entregar aquilo que eu tenho para entregar, e não aquilo que eles gostariam que eu entregasse. E existe uma diferença nesse gostariam que eles que eu entregasse, por quê? Porque eles sempre querem mais do que aquilo que a gente tem para entregar. Essa frustração, ela sempre vai existir. Você tem essa frustração em relação aos seus filhos, ao seu marido, à sua mãe, seu pai, à sua família. Todos nós temos essas frustrações e a gente tem muita dificuldade em saber lidar com essa frustração. Por quê? Porque a gente não entende o que está por trás disso. Então, é o que eu posso entregar para você, o que eu tenho para entregar para você, e não o que você gostaria. Porque se eu começar a entrar na demanda de todo mundo, eu não consigo mais viver. E é interessante que as pessoas consomem da gente, né? Todos os dias, o quanto as pessoas consomem, o quanto a gente permite que as pessoas consumam da nossa energia, da nossa vontade. E quando você percebe, o dia terminou e você simplesmente olhou para todo mundo e você não olhou para você. Quantas vezes você deixa de fazer uma coisa que é importante para você, para cuidar de alguém, uma academia, uma meditação, um cabeleireiro, uma unha, pintar um cabelo, cortar um cabelo, arrumar. Quantas vezes a gente deixa de ser quem nós somos? Então, quando eu começo a perceber que algumas fórmulas que elas são falsas, de como eu faço para conseguir essa tal felicidade que a gente busca tanto, elas podem ser super prejudiciais, porque ao invés de eu ir para o caminho que eu estou querendo ir, eu estou indo para um caminho completamente contrário. E esse caminho contrário faz com que eu esteja cada vez mais longe dessa felicidade que eu tanto busco. E o que é essa tal felicidade? A felicidade é aquilo que movimenta o teu coração, que faz o teu coração bater mais forte, fazer algo que você gostaria realmente de fazer, realizar algo que te dê uma pulsão de vida, sabe? Falar, eu estou viva, eu faço aquilo que me dá prazer, eu estou com pessoas que eu amo. E esse processo, gente, é um processo de construção. Por quê? Porque diariamente, principalmente quando a gente não tem clareza, a gente faz um processo de destruição. Quantas de nós, eu mesma já estou no meu terceiro relacionamento. O meu primeiro casamento não deu certo, fiquei 1 ano casada. Meu segundo casamento não deu certo, fiquei 2 anos casada, agora eu estou há 25 anos casada. Isso mostra para mim o quê? Que eu fui aprendendo o que funcionava e o que não funcionava. Por quê? Eu não tive conhecimento, eu não tinha ninguém que pudesse me ensinar. Esse negócio que a gente vê agora de mentores, eu acho isso fantástico, porque a gente... alguns anos atrás a gente não tinha isso, você não podia perguntar para alguém, não existia esse conhecimento todo, né, aberto para a gente conseguir ter melhores relacionamentos. Então, hoje, por exemplo, eu que trabalho com alguns casais, eu já sei que 69% dos seus problemas de relacionamento nunca vão se solucionar. Então, o que eu faço? Eu vou focar na dor? Não, eu vou focar no que o relacionamento tem de bom. Então, qual é o teu diferencial no teu relacionamento, no teu casamento, na tua vida, que é a tua grande fortaleza, que é o que realmente faz a diferença? Então, eu quero ter um relacionamento melhor com as pessoas, mas todos os dias eu brigo com essas pessoas. Eu chego na minha casa e fico insatisfeita. Quantas de vocês não conseguiram lidar com a pandemia e esse monte de gente dentro de casa, a gente não sabendo lidar com as emoções? Foi um período em que a gente passou por um estresse muito grande e esses estresses começaram a gerar o quê? Comportamentos, né, e hábitos que a gente não queria. Então, quantas de nós engordamos, quantas de nós ficamos irritadas, quantos de nós brigamos, quantas de nós nos separamos nesse momento de pandemia? Por quê? Porque a gente não conseguiu lidar com as frustrações do nosso dia. Agora, quando a gente começa a entender que nós não somos perfeitas, que a gente vai errar, se tem uma coisa que eu descobri na minha vida, é que eu vou errar como mãe, eu vou errar como profissional, eu vou errar como mulher e que tá tudo bem. Eu só sou quem eu sou hoje porque eu aprendi com esse erro, que eu não posso me manter no erro e ficar escorregando cada vez mais. Então, para mim, quando eu falo do que fez realmente a minha vida mudar, é eu começar a entender do plantar e do colher.
que aquilo que eu estou colhendo hoje, eu plantei lá no passado. Se eu não estou satisfeita com o que eu tenho hoje, eu preciso mudar o que eu estou plantando para colher coisas que são completamente diferentes. Mas para você conseguir colher o que você quer colher, você precisa saber o que você quer. E a gente fica todos os dias atingindo todas as pessoas, fazendo tudo o que as pessoas querem, só que a gente não pensa em como vai ser o nosso futuro. A gente não pensa qual é o relacionamento que eu quero ter com meu marido no futuro, que eu quero ter com os meus filhos, que eu quero ter com os meus liderados. A gente não pensa isso. E a gente só age. Então eu preciso arrumar casa, eu preciso fazer janta, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso ligar o computador, eu preciso atender, eu preciso fazer reunião. Agora, para onde você está indo com tudo isso? Quem você quer se tornar com tudo isso? Se você não sabe quem você quer se tornar com tudo isso, você está patinando. Porque se você não sabe qual é o caminho que você está seguindo, você pode pegar qualquer caminho. Você não vai sair do lugar. Você é uma grande máquina de resolver problemas. Só isso. Mas a gente não sabe exatamente para onde nós estamos indo. Então, quando você começa a determinar para onde eu estou indo e o que eu quero com essa ação, algumas pessoas falam assim, Renata, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu pergunto, para onde você está indo? Eu quero ganhar mais. Eu quero melhorar meus relacionamentos. O que é ganhar mais, Jesus? O que é melhorar os meus relacionamentos? Você tem que ser específica de como você quer o seu relacionamento. Eu hoje ouço muitas pessoas falar, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, e você? Você é o quê? O que é que você, qual é o comportamento que você tem que produz no seu marido, que produz no seu liderado, que produz no seu filho esse tipo de comportamento? Qual é a tua ação? Porque a vida é ação e reação. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você começa a ter um comportamento onde você controla tudo, aonde você resolve a vida de todo mundo, quando você para de fazer isso, o que as pessoas fazem? Elas gritam. E aí você fala assim, meu Deus, como é que eu consigo lidar agora? Olha como é que estão os meus filhos. Eles não conseguem ficar sem a mãe, meu marido não consegue ficar sem a esposa. Agora, quem plantou isso? E é aqui que a gente, eu digo isso até por experiência própria, porque eu adoro controlar absolutamente tudo, né? E nesses momentos de pandemia, eu falei, não, estou enlouquecendo, porque fica todo mundo dependente. E eu adoro, por quê? Porque eu faço do meu jeito. E aí você começa a manter esse tipo de comportamento. E aí eu percebi o quanto meu marido, por exemplo, ele era acomodado com essa situação. E eu deixei, meu marido trabalhar em outra cidade, e eu deixei de procurá-lo, deixei de ligar para ele. Passou 4 dias, gente, e ele fez uma ligação querendo saber o que é que estava acontecendo com o nosso relacionamento. E eu falei, não está acontecendo nada. Ele falou, mas você não me liga mais, você não fala mais comigo. Eu falei, não, eu falo com você, eu estava esperando você ligar, assim como você fica esperando eu ligar. E aí ele falou assim, mas não está acontecendo nada? Eu falei, não, e o que eu fiquei perplexa é que agora eu sei que você demora 4 dias para tomar uma decisão de saber qual que é o problema. E ele ficou bem bravo com o meu comportamento, por quê? Porque ele estava acostumado a eu prever o que ele ia querer. Agora, eu duvido que tenha alguém aqui que não seja desse jeito, porque esse é o modelo da mulher moderna, que é aquela mulher que vai lá, resolve, cuida dos filhos, lava, passa, cozinha, é multitarefa. Só que chega uma hora, gente, que a gente não suporta mais. Porque a gente atende a demanda de todo mundo, mas a gente não atende a nossa demanda. E aí o teu coração começa a bater forte, começa a reclamar e ele falar, eu quero viver. Aquela pulsão de vida onde fala assim, eu quero fazer coisas que me deem prazer. E aí a gente fala assim, não estou aguentando mais. Então, qual que é o momento da gente parar? É no momento em que você tiver essa consciência. A consciência vai fazer de você a pessoa mais sábia da sua vida, da sua história, da história da sua família. Porque, além de eu deixar as pessoas dependentes, eu me sobrecarrego. E aí eu crio pessoas que são completamente dependentes de alguém. E que no momento que precisam fazer alguma coisa sozinha, ficam gritando. Gritando por quê? Porque não sabem fazer absolutamente nada sozinho. Então, eu sempre achei que eu estava criando meus filhos para o mundo, que eles eram independentes, porque eu ensinei eles a fazerem absolutamente tudo, mas eu também vi que todos os ingredientes eu entregava na mão deles. E aí eles faziam absolutamente tudo. Mas precisava de alguém para fazer os ingredientes. E agora, nesse momento de pandemia, onde meu filho foi para um outro país,
e minha filha foi morar sozinha, vocês não têm noção do estresse que foi, da gritaria que foi, gritaria no sentido de e quem é que vai fazer as coisas por mim? Então, agora tá com você. E a gente não percebe o quanto nós temos esse tipo de comportamento, e esse comportamento vai fazendo com que a gente não consiga mais sermos, né, quem realmente nós somos. Viver aquilo que é importante. Eu comecei a me ver triste, e eu não sou uma mulher triste. Eu comecei a me ver sem energia, e eu sou uma mulher com muita energia. Eu comecei a me ver sem humor, e eu sou uma mulher que leva leveza para todos os lugares que eu vou. Então, eu trabalho com coaching em empresas de 25, 30, 50 mil funcionários. Sabe, você ter energia e leveza para levar isso dentro das empresas é algo fundamental dentro da minha profissão. E eu comecei a me ver sem esse brilho nos olhos. E foi aí que eu pensei, agora é hora de eu me apropriar da minha força, de quem eu sou, da mulher que eu sou, de tudo que eu construí. Porque se a minha família hoje é do jeito que ela é, vocês não tenham dúvida. Todo mundo participou, mas eu tive uma função importantíssima. Não só eu, como todas vocês aqui. Só que o nosso amor é um amor tão grande que a gente se doa além da medida. E aí a gente começa a atropelar as coisas. E o mais interessante é que a gente não percebe isso. A gente não percebe o quanto, por vezes, a gente faz mais do que é necessário. E quando eu comecei a fazer as coisas por mim, a olhar realmente para mim e cuidar somente de quando as pessoas pediam e não me antecipar às coisas, eu comecei a ter muito mais tempo para fazer as coisas que eu gostava de fazer, para fazer as coisas que são importantes para mim. Então, eu comecei a perceber que para que eu consiga ter os resultados que eu quero, agora é o momento de eu saber o que é que eu quero. E eu tenho que mudar esse meu comportamento. Quando eu olho para o meu passado e eu vejo que as ações que eu fiz no meu passado, elas estão me trazendo o resultado que eu quero, que eu tenho hoje, que se eu não estou satisfeito, eu preciso mudar isso. Aí as pessoas falam assim para mim, mas Renata, como eu vou mudar? O como não é importante, porque o como vem para você. É mais importante você saber o que é que você quer. E quando eu falo o que você quer, eu costumo dar o seguinte exemplo. Se eu chego para vocês e falo assim, meninas, nós vamos viajar. Então, preparem esta viagem, porque nós vamos viajar. O primeiro pensamento que vem é, tá, mas para onde a gente vai, né? É calor? É frio? Para onde a gente vai? É perto? É longe? Nós vamos ficar muito tempo? A gente precisa de alguns detalhes para eu saber o que eu preciso fazer, ou seja, como é que eu vou conseguir chegar nesse lugar que nós queremos. Mas quando eu falo assim para vocês, meninas, nós vamos para Portugal. O fato de você já saber para onde é, já te mostra o como. O nosso problema não é o como, o nosso problema é o que. A gente não sabe o que a gente quer. A gente fala, eu quero melhorar minha família, eu quero aumentar os meus ganhos, mas o que é isso realmente? Eu não sei o que é isso. A hora que você começa a determinar exatamente o que é melhorar, o que é a felicidade para mim, o que me gera frustração, o que eu não gosto, o que eu tenho que tirar da minha frente, o que eu tenho que fazer que eu não faço, o que eu tenho que parar de fazer que eu faço. Quando você começa a ter clareza, você abre essa cortina na tua vida e para de fingir que você não está vendo coisas, porque é muito comum, principalmente no ambiente familiar, você enfiar os problemas por debaixo do tapete, só que uma hora vai feder. O negócio é você se apropriar de quem você é. Eu não tenho tudo. Eu tenho um monte de coisas que eu não tenho. Só que isso não é importante quando eu tenho pessoas do meu lado. Então, nós todas aqui, se você começar a juntar quem nós somos e as habilidades que nós temos, nós somos capazes de conquistar coisas grandiosíssimas que eu sozinha, Renata, não conseguiria nessa vida. Mas quando junto com todas essas 14 pessoas aqui, eu não conheço vocês, mas, por exemplo, eu conheço a Sandra Pittman, e eu sei da habilidade que essa mulher tem de relacionamento, da habilidade que essa mulher tem de cuidar das coisas, de fazer com que as coisas se movimentem, de nutrir as pessoas, eu já sei onde eu tenho que colocá-la. Então, quando eu começo a entender quem é cada um, e eu começo a utilizar das pessoas, e se você perceber o trabalho que a Marina está fazendo, é um trabalho de ajuda. Ajuda a quê?
chega uma hora que a gente se sente acuada, a gente se sente presa, e você fala assim, meu, como eu vou conseguir sair disso? Como é que eu vou fazer para sair do caos que eu me enfiei, ou do caos que aconteceu? Porque a gente não acha que a gente se enfiou nesse caos, né? A gente acha que aconteceu com a gente. Não, não aconteceu com você. Você é responsável por aquilo que você fez. E se você não fez, você também é responsável. Então, se eu quero me tornar uma administradora de empresa e eu não vou estudar para isso, eu não vou assumir nunca essa responsabilidade. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte. Então, para eu ser psicóloga, eu assumi a responsabilidade. Eu fui lá e frequentei, estudei, me dediquei por 5 anos para conseguir ser essa psicóloga. Para eu ser coach, quantos anos eu me empenhei para ser essa coach que eu sou, para estar onde eu estou, para dar instrução na melhor escola de coaching do Brasil, para eu estar lá, o quanto eu me dediquei. Esse é o ponto, eu assumi a responsabilidade. Só que a gente não assume a responsabilidade, a gente gosta de justificar. Então, eu tenho um colega que ele foi reprovado, né, no exame de saúde, e ele falou assim, eu só tô com problema de saúde porque eu sou baixinho, então por isso que eu tô acima do peso. Não, você tá com problema de saúde porque tu tem muito mais quilos, não é porque tu é baixinho. Ah, mas se eu fosse tão alto não representaria isso, então come menos já que você é mais baixo, porque você não vai ter como ficar mais alto, sabe? Mas as pessoas querem justificar coisas que são injustificáveis. Então não é que a pessoa é muito baixinha, não, é porque ela comeu demais, simples assim. E a hora que a gente começa a perceber, eu cheguei atrasada porque estava trânsito, eu não consegui entrar na reunião porque eu estava sem internet, ainda estava falando com a Marina, outro dia eu me comprometi a fazer uma live, deu 5 minutos antes da live, acabou a luz da minha casa, o que eu fiz? Peguei o meu carro, fui para a estrada, fiquei na porta de um, como é que chama? De um supermercado que tinha um pouco de luz para eu conseguir fazer a live com a pessoa. Por quê? Porque eu assumi esta responsabilidade. E quando eu assumir essa responsabilidade, eu vou fazer acontecer. Porque é aqui que a nossa vida acontece. Então, quantas vezes a gente fica esperando, igual meu marido, ele ficou esperando que eu fizesse alguma coisa, esperando o que eu sempre fiz. Esperando que eu ligasse, esperando que eu me comunicasse, e a hora que eu não faço, ele fica o quê? Fica esperando. E a nossa vida, a gente faz isso, a gente fica esperando. A hora que você começa a assumir que você é o resultado da tua vida, que você é o super-herói da tua história, só você pode fazer com que a sua vida seja diferente. Só você. E se você não entende isso e fica esperando alguém fazer por você, a tua vida está fadada ao fracasso. Agora, se você entende que coisa ruim acontece com qualquer pessoa, com gente boa, inclusive, e que tá tudo bem. Qualquer momento é um momento de aprendizado que você pode fazer da sua história uma história completamente diferente, é aí que as coisas acontecem na tua vida. Então, assumir a responsabilidade não é assumir a culpa pelas coisas, muito pelo contrário. Assumir a responsabilidade tem a ver com qual é a habilidade que eu preciso para responder para esta necessidade, e não culpa. Só que o brasileiro tem a característica da culpa, né? Se eu pegar essa responsabilidade, é culpa. E eu não quero isso. Eu me lembro de um momento em que eu estava numa empresa fazendo uma compra e o cliente anterior deixou o cartão com a pessoa, né? Só que quando eu vi onde estava a maquininha do cartão estava dentro do balcão. O cliente não tinha nem como ter pego. Agora, quando o atendente foi me atender, que eu entreguei o cartão, ele me falou, o outro cliente esqueceu o cartão aqui. Não, o cliente não esqueceu o cartão aqui, meu bem. Foi você que esqueceu. É muito mais fácil eu colocar a culpa para o outro, só que quando eu coloco a culpa no outro, eu não aprendo e eu fico patinando. E aí você fala assim, nossa, é a terceira vez que isso acontece comigo. Por quê? Porque você está patinando, você não está aprendendo. Se deu errado, pergunta para você o que eu aprendo com isso, o que eu vou fazer de diferente com isso. Porque é o aprendizado que faz com que a sua vida mude. É isso que vai fazer a sua vida mudar. Se o teu relacionamento com o teu parceiro não tá bom, é você quem tem que mudar, não adianta falar que é ele. Se o teu relacionamento com o teu filho não tá bom, é você quem tem que mudar. Por quê? Porque é você quem tem o conhecimento.
Se você entender que a vida é ação e reação, o meu filho só reage assim pelo meu comportamento, o meu marido só reage assim pelo meu comportamento. Tem gente que fala assim, mas o meu marido me bate. Eu falei, ele te bate desde quando? Ele me bate tem 8 anos. E você tá onde? Tô com ele. Desculpa. Ele vai continuar batendo. E eu já atendi várias mulheres com isso. Mas, Renata, e se eu ficar sozinha? E eu te pergunto, o que é melhor, tu ficar sozinha ou ficar apanhando? E ela fala, é melhor ficar apanhando, porque pelo menos não preciso trabalhar. Eu falo, ok, a vida é isso. Então, você prefere, você está tomando decisões. O dia que você decidir trabalhar e se sentir livre, você vai ver que você vai ter ganhos e perdas. A vida é isso. Agora, para mim tem problema? Não, não tem problema. O que você decidir, se você decidir, eu quero apanhar por 30 anos, fica à vontade, apanha por 30 anos. Está tudo bem para mim. Se essa é a sua decisão. Agora, o que me conforta, gente, é saber que todos os dias você pode mudar a sua decisão. Que não importa o que passou, você pode fazer da sua vida uma vida diferente agora. Amanhã você toma uma decisão diferente, agora você toma uma decisão diferente. Então, o fato de você ser dona da sua vida, dona do teu destino, da tua história, porque ninguém vai fazer por você. Se alguém está fazendo por você, tenha certeza que essa pessoa tem um ganho por trás disso e que a conta chega, gente. Não tem por onde. Não existe almoço de graça. A hora que a gente começa a entender que nós podemos ser mulheres, empresárias, casadas, com filhos, e fazer tudo isso, uma família e uma casa, fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo e ainda você se sentir plena e realizada, simplesmente por ser quem você é, aqui está a nossa chave. A chave é o quê? É ser quem você é. Ser quem você nasceu para ser. E que parece que o mundo, ele testa a gente. Eu sou uma mulher da comunicação e eu, no meu segundo ano da escola, né, no primeiro ano a gente aprende a ler e escrever, no meu segundo ano eu me lembro da professora me colocando para fazer aula, olhando para a parede, porque eu falava demais. E durante muito tempo eu comecei a entender que falar demais, o que eu falava era ruim e o que eu falava demais. E eu comecei a parar de falar. Quando eu descobri que a minha força era a comunicação, que eu tinha o dom de impulsionar as pessoas, eu tinha o dom de de inspirar as pessoas, mover as pessoas para a ação, eu comecei a ver quantos anos eu, Renata, havia me bloqueado por causa de uma professora, por causa de um comportamento. Só que é muito mais fácil para mim eu falar, a minha professora me maltratou, a minha professora, ela me judiou, ela me limitou, do que eu falar, eu me limitei por causa de um comportamento da minha professora. Eu me limitei por causa de um comportamento do meu marido, eu me limitei por causa de um comportamento do meu filho. Eu me limitei. E não aquela pessoa me limitou. O Karnal fala uma coisa que eu adoro muito. O veneno só funciona se você tomar. Então, as pessoas podem falar o que elas quiserem para você. Se você absorver, parabéns, você bebeu e vai morrer logo em breve, né? Vai morrer por este problema, porque isso vai te consumir tanto a mente. Agora, se você não beber, se você interpretar a vida de uma forma diferente, que isso para mim é o mais importante, quando alguém fala alguma coisa que pega torto, a primeira coisa que hoje eu falo para mim, que salvou a minha história é, coitada, essa pessoa não está bem hoje. E eu não falo, ela não gosta mais de mim, ela não me quer mais, por que ela me tratou mal? Ela não me tratou mal, eu interpretei isso dessa forma. Então, hoje, para mim, o mais importante é eu ter em mente que sou eu que decido o que entra e sai da minha mente. Sou eu que decido o que eu faço todos os dias, as decisões que eu tomo todos os dias. E quando eu entendi a força da mulher que existe em mim e que a gente não acredita nessa força,
E aqui eu quero trazer o último exemplo, Marina. Eu falo demais, você percebeu, né? Se deixar, a gente vai, enfim. Hoje eu falei que você podia falar. Eu falei, gente, eu deixei um dia especial. Amanhã nós temos duas palestrantes. Eu falei, Renata, pode falar, porque é muito gostoso o que a Renata falar. Eu sempre fui uma mulher muito ciumenta, né? O meu marido é um policial militar e ele trabalhava no Águia. Então ele vestia aquele macacão verde igual do Top Gun, né? E aquilo me deixava louca de ciúmes, né? A gente até brincava, porque ele trabalhava no litoral no verão, e ele falava assim, amor, começou a Operação Verão. E eu falava, Operação Verão, Renata de plantão. Eu tirava folga, eu tirava férias para ir para o litoral de tão desesperada que eu era, de ciúmes mesmo, né? Quando eu comecei a entender, e um dia uma amiga minha me perguntou assim, Renata, qual que é o horário que o teu marido poderia te trair? Eu fiquei pensando assim, horário que meu marido pode. Que pergunta mais? Eu falei, sei lá, qualquer horário. Ela falou, então, você vai conseguir ficar 24 horas por dia preocupada? E aquilo me deu uma reflexão, e eu comecei a ver que o meu ciúmes não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Eu era insegura. E a partir do momento em que eu falei, não, ciúmes nunca mais. Porque eu comecei a valorizar quem eu era. E eu comecei a pensar, quem eu sou? Eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher que faz acontecer, eu sou uma mulher que cuida, eu sou uma mulher que ama, eu sou uma mulher apaixonada, eu sou uma mulher intensa, uma mulher que cria histórias, uma mulher que ajuda pessoas, uma mulher que contribui. Todas as mulheres são assim? Eu não sei se todas são, mas ele conseguiu uma mulher que é muito valiosa. E se alguém sair perdendo nessa separação, esse alguém é ele, não sou eu. E foi aí que eu parei do dia para a noite, gente, de ter ciúmes. Pasmem o que aconteceu. Eu vi um homem completamente desesperado para manter um casamento, porque ele achou que eu estava apaixonada por outra pessoa. Não por ele. Falou, se ela não tem ciúmes de mim, tá com outro, tem ciúmes de outro, né, Renata? Então, para mim foi um grande marco esse momento, porque eu comecei a ver o poder que eu tenho. E esse homem hoje é completamente apaixonado, ele me chama de rainha, eu me divirto com isso. Mas o mais importante para mim é a todo momento eu ter bem claro o poder que eu tenho. E não é o poder em cima dele, não é disso. É eu ter consciência da minha existência, de quem eu sou, e me apropriar dessa força. Eu sou uma mulher divertida, eu sou uma mulher apaixonada, eu sou uma mulher visceral, uma mulher que faz acontecer, uma mulher intensa, uma mulher que vive realmente a vida da melhor maneira. Isso me deixa muito feliz, eu entendo que o fato de eu assumir a responsabilidade sobre a minha vida foi o meu divisor de águas. O fato de eu entender quem eu sou, que eu não tenho tudo, eu não sou a mulher mais bonita do mundo, eu não sou a mulher, não, eu não sou um monte de coisa, mas eu sou um monte de coisa. E quando eu entendo quem eu sou e me aproprio de quem eu sou, o mundo ao meu redor se movimenta ao meu favor. E isso, para mim, foi o meu grande diferencial. Alguma dúvida, meninas, que eu posso ajudá-las? Perguntas, alguém quiser conversar, quiser falar, Renata, tem duas coisas que você falou assim que olha, isso aqui vai ser uma virada de chave, eu tenho certeza que para muitas mulheres, né? Quando eu digo sim para todos, eu digo não para mim mesma. Quantas de nós, né, temos a dificuldade de falar não? Quantas de nós temos a dificuldade de lidar com a reação do não, né? Conosco mesmo e com os outros. Sabe o que acontece, Marina? A gente acredita que a gente está rejeitando a outra pessoa quando a gente dá um não para ela. E, na realidade, quando eu dou um sim para o outro, eu estou me rejeitando. E são dois medos que a gente tem muito, que é o medo de fracassar e o medo de ser rejeitado. Mas desculpa, isso vai acontecer sempre na tua história, então não fica preocupada com isso. É a mesma coisa, as mulheres falam assim para mim, mas Renato, o que o outro vai pensar? O outro vai pensar o que ele quiser, você não tem o menor domínio sobre a mente de outras pessoas, então não se preocupa com o que o outro vai pensar. Não se preocupa que você vai fracassar, porque você vai fracassar como mãe, como mulher, como empresária, como líder, como que você quiser, você vai fracassar.
O que você tem que fazer? Aprender e mudar o comportamento. Então, se isso deu errado, aprendo e mudo o comportamento. Se isso deu certo, aprendo com o que deu certo e mantenho o comportamento. Então, todos os dias eu posso mudar a minha história. Se eu estou triste ontem, hoje eu posso estar diferente, mas eu preciso ter consciência do que está me frustrando. Se eu não tenho essa consciência, eu perco a oportunidade de viver a vida. E uma coisa eu falo para vocês, nós vivemos muito pouco no tamanho, se você pegar o que é o mundo é muito antigo, o mundo é muito grande, o mundo é muito sábio dentro da nossa existência. A gente vive no máximo 100 anos. Outro dia eu fui para a Chapada dos Veadeiros e eu vi umas cachoeiras, tem lá uma cachoeira da Lua, gente, aquilo é tudo pedra esculpida pela água. Aquilo demorou milhares de anos para se tornar daquele jeito. Quem sou eu, Renata Arrepia, na fila do pão, gente? Com 100 anos, vai no máximo de existência, eu tenho que aproveitar o que é de melhor e não ficar reclamando, não ficar falando que eu sou vítima das coisas, e sim, assim, o que foi que eu fiz que me trouxe esse resultado? Ah, eu não fiz nada. Ótimo, então muda o teu comportamento, ou continua com o teu comportamento e vê se isso realmente é assim. Então, eu quando perdi um filho, eu me perguntava, por que eu? Eu nunca roubei, eu nunca matei. Cara, eu não vou saber nunca por que eu. É porque eu e pronto, acabou. Foi. E não tem nada que eu faça que vai trazer meu filho de volta. Ponto, acabou. Próximo, vai para frente. A dor, ela existe. Agora, quanto tempo eu vou ficar sofrendo pelo que aconteceu? É uma opção minha. Tudo é uma opção minha. Então, eu posso sofrer uma semana, posso sofrer um mês, posso sofrer um ano. Mas se eu sofro uma semana, as pessoas falam assim, nossa, olha, nem queria um filho, porque já está na gandaia, já está indo em festa. Todo mundo fala mal da gente o tempo inteiro. Se eu for falar, eu vou falar para vocês, sabe quem mais fala mal? A família. A minha família me arrebenta. O meu irmão me chama de coach de merda. Eu sou uma das maiores profissionais nesta área. Eu já formei mais de 7.000 alunos. Eu trabalho com coaching já tem muito tempo. Eu saí do segmento da arquitetura porque isso me encanta. Ele não sabe nem o que é coaching, é assim que ele me chama. É mal de arquiteta virar coach, eu também sou arquiteta, Renata. Tem mais duas coaches na empresa que são arquitetas. Eu sou psicóloga, mas trabalhei com arquitetura há muitos anos. A minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, eu queria te falar uma coisa. Essa felicidade que você está sentindo, ela vai acabar. Eu falei, ok, minha mãe, tá tudo bem. É uma paulada depois da outra. E ela fala, depois que você virou coach, você tá insuportável, você é nojenta. Por quê? Porque eu não faço mais o que eu fazia. Eu mudei meu comportamento, eu perdi amigos. Isso acontece, mas eu decidi que a Renata Arrepia vai viver. E isso para mim é o mais importante. Leila, você queria fazer uma pergunta, querida? Você tinha levantado a mão, eu vi, mas eu estava empolgada aqui com a minha fala. Acho que ela levantou bem no comecinho sem querer. Quer falar, Leila? Quer abrir o microfone? As mulheres colocando aqui no chat, olha, realmente... Não, acho que eu esbarrei sem querer. Ah, então tá. Tenho dificuldade de falar não, né? É um dos desafios aí que a gente tem na vida, né? Eu acho que é um dos primeiros desafios como mulher que a gente enfrenta, né? Dizer não, né? Não, e a gente aprende a dizer sim, né? Só sim, sim, sim. E aí, esse movimento é um movimento que não é só falar não. É decidir quando eu vou falar não e quando eu vou falar sim. Isso tem que estar muito importante, tem que ser muito claro para nós. Eu estou me violentando em falar esse sim? Eu preciso falar esse sim? Então, a gente que fala sobre perfil comportamental, Marina, existe um perfil comportamental que só fala sim. Por quê? Porque acha que vai se sentir rejeitado. Assistam aquele filme, tem um filme, acho que é O Dia do Sim, vocês já assistiram, meninas? Eu não. Assistam, então, faz um Netflix aí, O Dia do Sim. Eu acho que foi... eu assisti já faz tempo, eu preciso reassistir ele. Uma amiga minha, coach, falou hoje na mentoria, e ela falou, gente, assista esse filme. É o dia do sim, você não pode falar não, tem que falar sim para tudo. Então, assim, os pais têm que falar sim para tudo, todo mundo tem que falar sim para tudo, para ver se verdadeiramente o sim é
bom em todos os momentos. É joia, assistam, anotem aí. Acho que é o Dia do Sim que chama o filme. E outra coisa que você falou que eu achei, nossa, fez muito sentido assim para mim, é quantas vezes, a minha frase, o meu lema que eu trabalho, e até a gente tem uma camiseta na empresa, é seja quem você nasceu para ser. Mas como é difícil isso, porque quantas vezes nós deixamos de ser quem nós somos? Isso, quando você falou isso, eu falei, gente, às vezes a gente só seja, né? Mas também não analisamos quando que eu deixo de não ser quem eu sou, né? Porque é aí que mora o segredo, que eu preciso identificar, porque a clareza me traz isso, né? E você sabe o que eu penso, né, sobre essa falta de clareza de você ser quem você é? E eu faço essa pergunta sempre nas minhas lives, né? Aqui as meninas que estão com o vídeo aberto, você confia em quem você não conhece? Você confia assim de olhos fechados em quem você não conhece? Sim ou não? Não. Se você não se conhece, você não confia em você. E aí você tem atitudes que te deixam em dúvida. Agora, quando você se conhece, quer fazer um trabalho de autoconhecimento, entender os seus comportamentos, entender os seus motivadores, entender o discernimento que você tem em relação ao mundo, entender quais são tuas forças, o que está te impedindo. Quando você começa a fazer todo esse trabalho de autoconhecimento e você se apropria de quem você é, não tem como você não confiar em você. E eu vou falar para vocês, a sensação que eu tenho quando eu entro numa palestra é assim, pô, já tá, todo mundo sabe o que eu estou falando, todo mundo tem certeza do que eu estou falando, isso é comum. E não é comum. Não é comum por quê? Porque a gente entra no modo automático e a gente deixa de pensar no que a gente está fazendo. E aí, quando a gente se percebe, que nem a Adriana escreveu aqui, a gente tem pena de um, pena do outro, nós não temos pena da gente. A gente vai fazendo para todo mundo, para que a vida de todo mundo se movimente, mas a sua vida para. E eu gosto muito, meninas, de uma frase, na verdade é um poema que o Mandela, ele falou no momento da posse dele, que ele fala sobre os nossos medos. Que o nosso medo, é um poema lindo, mas eu só vou fazer aqui um pedacinho dele. O nosso maior medo não é necessariamente o medo de perder o outro, de ser quem nós somos, né? Porque um dos maiores medos que nós temos é o medo de ter sucesso. Agora, quem é você para não brilhar? Quem é você para não ser quem você nasceu para ser? Então, você nasceu para ter uma vida bacana, uma vida legal, só que essa vida legal ela é uma construção e não é uma vida que você pode deixar na mão de alguém. Por quê? Porque ninguém vai fazer para você aquilo que você quer. E aí você vai se frustrar. Quando eu entendi exatamente isso, que eu tenho que assumir o meu futuro, foi aí que minha vida foi forte, gente. Foi forte, foi intensa, foi muito bom.